Uma das coisas mais desafiadoras e, por assim dizer, perigosas é quando dizemos ao Senhor que faça a tua vontade e entregamos a Ele tudo. Porque com o tempo a gente acaba, em algum momento, esquecendo de que Ele tem essa primazia, de que Ele é aquele que tem total autoridade e autonomia para mexer em tudo. Ele tem essa autoridade. E muitas vezes tem coisas que nós desejamos, que nós planejamos, começamos até mesmo a executar planos e de repente essas coisas não dão certo. E quando estamos com esta visão, vamos dizer assim, um pouco esquecida de que Deus está no comando de tudo, acabamos por nos frustrar, por achar que a porta está fechada, que alguém atrapalhou, algo do tipo, quando na verdade nós só podemos ir por um caminho, por uma sucessão de acontecimentos que foi determinada por Deus, sabe? Mesmo a despeito dos nossos erros, é claro que quando erramos, muitas coisas deixam de acontecer, mas eu diria que aquelas coisas que Deus determinou e designou para acontecer conosco, elas irão acontecer de uma maneira ou de outra. Só podemos, nesse caso, ou ajudar a acontecer ou atrapalhar e acabar atrasando. Mas ninguém impede, sabe? Ninguém frustra os planos de Deus. Mas muitas vezes existem coisas que são, vamos dizer assim, permissivas da parte do Senhor, onde Ele coloca em nossas mãos para que venhamos nós a alcançar ou não aquelas coisas. Então, eu estava lembrando aqui de um projeto que para mim era muito especial e que mais ou menos há uns 2 anos atrás eu estava agindo, eu estava fazendo, na verdade era uma gravação, né? E eu estava produzindo esta gravação e para mim era algo muito importante que até hoje quando eu lembro bate uma certa nostalgia daquilo, né? E eu comecei a pensar sobre isso, porque tinha tudo para ter dado certo e de repente deu errado. E a única forma que eu tenho para explicar o porquê que aquilo ali não foi para frente foi porque o Senhor colocou a mão e determinou que não fosse. Depois eu descobri o motivo, porque eu pude compreender porque daquela negativa que Deus me deu ali a respeito da continuidade. Mas quando eu ouço o que foi produzido, aquele que foi feito, sabe, dá aquele arrepiozinho, aquela coisa toda, e isto é que é perigoso, entende? Não é que o que eu fiz foi errado, ou que era um pecado, era um trabalho profano, não, nada disso, sabe, era um trabalho musical para o Senhor. Mas aquela coisa, não basta você fazer algo para o Senhor, tem que ser da vontade dele, tem que ser algo que ele queira, que esteja nos planos dele. E de repente o Senhor me fez eu entender aquilo, e eu olhando agora eu pude entender o quão perigoso é também a nostalgia, não daquilo que aconteceu, mas daquilo que poderia ter sido. Quando você olha para trás e diz assim, poxa, isto aqui é minha vida, isso aqui poderia estar diferente se aquela coisa tivesse acontecido, se aquele projeto tivesse dado certo, se tivéssemos tido vitória naquilo e etc. E nós colocamos, de certa forma, uma esperança do que o poderia ser hoje se algo tivesse acontecido. E isto é um sentimento que eu tive que aprender ao longo do tempo, que é o sentimento da frustração. Para aprender a não me frustrar com o que poderia ter sido, eu tenho que parar de pensar nestas coisas e pensar sempre que o Senhor está no controle. E de fato, quando eu olho para a minha vida hoje, para tudo que já aconteceu, e até mesmo as portas fechadas que eu acabei dando de cara, pelos projetos que acabaram não indo para frente, pelas pessoas que eu acabei me decepcionando, etc, etc, todas essas coisas, ainda que na época eu possa ter sofrido, hoje eu agradeço a Deus, porque eu entendi que durante todo o caminho ele estava me direcionando, sabe? Uma hora vira à esquerda, vira à direita, uma hora você segue em frente, outra hora você para, reduz, depois agora é a hora de ir com força, sabe? Então, a vida da gente é desse jeito, é como um caminho, uma trajetória onde a gente
existem todos os dias mudanças, sabe? E percalços durante o caminho que a gente precisa saber como passar por eles. E momentos que você não vai simplesmente pisar no acelerador. Momentos onde você vai reduzir e momentos onde você vai precisar estacionar mesmo. Para que você, no momento certo, possa sair novamente e continuar a avançar no caminho. Então, durante a vida tem essas coisas, sabe? Precisamos de verdade crer e confiar que o Senhor, Ele está tomando de conta de nossas vidas. Como eu disse no início, se entregamos para Ele, o que eu brinquei dizendo que é perigoso é justamente o fato de que a gente entrega para Ele e depois que a gente entrega para Ele, a gente quer se dar o direito de fazer planos, muitas vezes sem consultá-lo, planos que são tão marcantes, ou podemos dizer assim, decisões que vão impactar tanto a nossa vida sem essa devida busca realmente. Senhor, o que o Senhor diz a respeito disso? O Senhor aprova isso? Isso aqui faz parte do teu plano? Porque muitas vezes a nossa visão humana, terrena, tão limitada, tão curta, faz com que a gente tome decisões que pensamos que não vão ser tão impactantes assim. Pensamos que estão dentro do plano de Deus, quando na verdade não estão. E eu te digo, somente Ele sabe realmente cada detalhe, cada dia, cada momento de nossa vida, cada coisinha que vai acontecer e o momento certo para aquilo. Existe um tempo certo para todas as coisas. E esse tempo somente Ele sabe determinar. Essa informação Ele não nos dá, Ele guarda para Ele mesmo. E volta e meia, Ele ainda é generoso conosco e diz assim: olha, filho, te acalma, não é a hora ainda. Ou, filho, espera mais um pouco, está chegando a hora. Entende? Mas dias, meses, anos, a localização, sabe, específica, exata na linha do tempo, da história, não, Ele não nos dá. Ele não nos dá. Porque esse é o exercício da confiança. Quando eu confio em Deus, eu me despreocupo com algumas coisas, sabe? E com estas coisas que eu acho que eu tenho controle e que no fundo eu não tenho controle algum. Eu me despreocupo com elas. Deixo Ele governar. Deixo Ele fazer do jeito que Ele quer. Deixo Ele me direcionar. Se Ele quiser que eu faça algo assim assado, Ele vai fazer com que eu saiba. E eu tenho apenas que obedecer e seguir o comando. E tudo dá certo. Então, deixa Deus governar a tua vida. Se você entregou a vida a Ele, então espera nele, confia nele, segue o direcionamento dele, porque todas essas coisas vão acontecer da forma perfeita como somente Jesus pode escrever, tá bom? Deus abençoe a sua vida, que a sua vida seja governada pelo Senhor debaixo dessa bênção, no nome de Jesus.